Fala galera, estamos de volta nas nossas gravações, só conferindo aqui a qualidade do áudio e da câmera, testando aqui as nossas telas. Sejam muito bem-vindos, estamos aí de volta a gravações das nossas aulas, agora aqui utilizando óculos aí, pessoal, por causa do prejuízo da tela aí, enfim. A gente vai sentindo as dificuldades aí no dia a dia e a gente vai investigando essas dificuldades, então já vou pedir vênia aí para todos vocês. O óculos ele vai ficar um pouco aí refletindo a luminosidade, então vai ficar dando um pouco de reflexo aí, beleza? Mas as nossas vistas aí estão protegidas aí para continuar estudando em alta qualidade, gravando e produzindo muito aí para todos vocês, beleza? Muita gente entrou aí depois que gravamos a última aula. Então, para você aí que nos assiste pela primeira vez, para você que entrou aí pela primeira vez em uma aula nossa, meu nome é Nelson Marangon, sou policial civil do DF, sou advogado também pós-graduado em Direito Público, perfeito? Aprovado aí também na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Militar. Estamos à frente desse projeto da Enfim Policial há cerca de 5 anos já, tranquilo? E agora exerço a função de professor. Ministro aulas de processo penal e agora de jurisprudência, tranquilo? É um projeto bastante antigo, contínuo, né? A gente tenta gravar de maneira mais contínua possível. Entretanto, pessoal, somos falíveis e a vida também não é um gibi, como a gente fala na polícia, né? E temos plena tranquilidade de falar isso para vocês. Então, assim, obviamente que a gente tenta gravar sempre que saem as decisões, né? De maneira semanal, ou no máximo em 15 dias. Entretanto, a vida aí nos prega vários pregos no caminho e a gente grava quando é possível, tranquilo? Mas sem muito prejuízo aos alunos, sempre quando quando estamos perto de prova, a gente libera material, aulão de véspera, que já tem toda a jurisprudência, beleza? Para quem pegou a aula aqui agora, eu quero fazer um breve resuminho aqui em 2 minutos de como você deve extrair a melhor experiência desse curso, desse programa de jurisprudência chamado Enfim Juris, versão aí aula em vídeo. Então, para você que é membro da Enfim Policial, quero primeiramente aí falar que você deve baixar a Enfim Juris versão PDF. Então você vai adentrar lá na Enfimflix, beleza? Que é aquela nossa plataforma de vídeos que você tem acesso ao seu cronograma. Baixar a Enfim Juris versão PDF. Você vai ver que tem um PDF lá com cerca de 300 páginas já, um PDF que a gente criou em 2019 e a gente vem atualizando. Creio eu, está na 17ª edição, tranquilo? Então você pode baixar o PDF e ler estudando no dia a dia. Você tem 2 horas no seu cronograma direcionadas para a jurisprudência, porém, estudando no seu dia a dia, acabou de estudar ali Direito Processual Penal, Direito Penal, por exemplo, lá no Gran Cursos, com o nosso mestre Érico Palazzo, você pode ali olhar no índice da Enfim Juris, ler as decisões correlatas à matéria que você acabou de estudar, de roubo, de homicídio, e seguir o seu estudo. Então, a Enfim Juris, de modo escrito, o PDF, né, nosso projeto Enfim Juris, ele é um material de apoio. Então, muitos alunos, eles imprimem também Enfim Juris e utilizam aquele material. Outra coisa muito importante, já imprimi uma versão mais antiga, Nelson, como é que eu faço agora? Você pode baixar só a nossa complementação. Além de atualizar o arquivo de maneira completa, a gente solta, né, só a parte que acrescentou ali na última edição, para facilitar aí para a galera. Então você pode também só baixar ali e atualizando sua jurisprudência. Pessoal, a gente já vem falando há muitos meses a importância da jurisprudência, muita gente já está se ligando nisso aí, no mundo dos concursos públicos, nas mentorias e nos cursos, perfeito? Mas a gente quer reafirmar a importância de você estudar jurisprudência, não só para a sua redação, mas também para as provas, perfeito? Então CESP, AOCP, FGV, IBAD, todas as bancas nesse ano estão cobrando jurisprudência, né? Graças a Deus, como está caindo muito, né, principalmente conhecimento de súmulas de jurisprudências, eu não preciso mais ficar insistindo, porque o pessoal já viu que cai. Então não adianta não estudar, beleza? Então não é só ficar estudando aí a teoria, pelo contrário, a teoria, a galera, já está muito boa, você tem que estudar jurisprudência, perfeito? Para começar a nossa aula e sem maiores delongas também, no que tange a como você vai extrair a melhor experiência dessa aula de jurisprudência hoje. Eu vou pegar aqui, pessoal, igual eu sempre falei, vou mandar um material aqui em PDF para vocês, repita, esse material de acesso gratuito, beleza? Que a gente tem aí no site do Dizer o Direito, o grande mestre, professor Márcio, e aí a gente vai pegar e vai mandar o PDF para vocês, junto,
Tranquilo? Eu vou ler a ementa. As decisões mais simples, eu vou apenas ficar ali com a tese, vou explicar a tese bem rápido para vocês entenderem a jurisprudência, perfeito? E aí, caso você possua dificuldade, você pode abrir o material em PDF, posteriormente ler a parte ali em branco, ali a explicação. Tranquilo? Qual que é a ideia de jurisprudência, professor? Que eu tenha uma noção muito superficial, mais concreta, de pelo menos um ano para trás de jurisprudência. Então, você está assistindo essa aula agora, você não deve começar na aula inicial e ir assistindo até aqui. Eu indico que você assista essa aula e vá voltando, assistindo todas as decisões. As bancas normalmente estão cobrando um ano de decisões para trás. Perfeito? Carreira policial, penal, processo penal, legislação penal extravagante, um ano de decisões jurisprudenciais para trás vai te deixar bem seguro e segura. Não precisa fazer resumo disso aqui, não precisa ficar estudando muitas horas, tem muita coisa para estudar no seu cronograma, é um estudo complementar, beleza? É um estudo multidisciplinar e totalmente necessário para você que quer passar em concurso público. Totalmente necessário, eu repito, não tem como mais ignorar o estudo de jurisprudência para nenhum tipo de prova. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Vamos começar então? Então, as decisões que não são tão importantes, vocês vão perceber que eu vou pular ali, vou focar só no que é muito importante, o material vai em anexo para a gente ser objetivo, né? Tem muita aula para gravar, vou dar o gás, vou tentar comentar 2 informativos por aula. Nessa aula eu vou comentar os informativos 765, 766 do STJ. Muitas decisões importantes, pessoal. Então vamos focar nas decisões mais importantes para a carreira policial, né? Vamos perpassar com muita velocidade para fazer uma aula produtiva. Então vamos com tudo para os informativos 765, 766 do STJ. Informativos recentes, tranquilo? Vamos nessa então? Funciona, que Deus nos abençoe e bora para cima. Bora cair para dentro aqui então, pessoal. Então aí é o informativo aí 765 do STJ, conforme eu já havia falado aí, afirmado para vocês, beleza? E bora trabalhar aqui então, beleza? Aqui a gente já chega aí na nossa primeira decisão, bastante importante aí acerca do tema, só deixa eu... Pronto. Bastante importante acerca do tema, direito penal. Vamos com tudo então analisar a primeira decisão, crime contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável, tranquilo? Crime contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável. De quem é a competência para julgar o crime de estupro praticado contra criança e adolescente no contexto de violência doméstica familiar? Então eu já vou resumir aqui o informativo, depois a gente faz a leitura e já para a próxima decisão, beleza? Temos aqui um possível caso de conflito de competência. Então, haverá situações em que teremos uma vara criminal especializada em direito processual penal para apurar e julgar os crimes correlatos à infância e à juventude, beleza? Ou crimes sexuais contra criança e adolescente. São várias específicas criadas para isso, pessoal. Sendo bem claro e direto que é o meu objetivo aqui. Então, terá um juiz, um magistrado ali, diante dos princípios do juiz natural, diante dos princípios da imparcialidade ali do magistrado, ele vai estar lá sentado na sua cadeira para julgar os casos correlatos à violência sexual de crianças e adolescentes. Por exemplo, em concomitância também teremos a nossa vara de violência doméstica e familiar, que é muito mais comum, inclusive no Brasil, beleza? Poucos locais aí a gente vê que não tem vara especializada em violência doméstica e familiar. Então, além de ter aquela vara criminal, entendi, Nelson, a vara criminal que vai julgar crime, por exemplo, temos varas especializadas, para dar maior atenção quando o crime é muito grave. Ele merece uma repercussão ali, uma avaliação, uma reprimenda pela grande quantidade de crimes mais específicos do Poder Judiciário. Outro exemplo, professor, para eu entender, de varas especializadas no processo penal, as varas correlatas aí a tráfico de drogas. A PCDF faz vários flagrantes e a gente vê lá para onde vai os crimes aí de tráfico de drogas, eles vão sempre para o plano piloto, para a vara de entorpecentes. Então temos 4 aqui no DF, por exemplo, entendeu? 4ª vara criminal de entorpecentes. É uma vara específica, ou seja, o juiz só vai julgar tráfico de drogas, beleza? Ele é específico ali. E qual que é a grande decisão aqui? Para ser bem resumida, é uma decisão bastante tranquila aqui. Ocorreu o crime sexual, beleza? De estupro de vulnerável, né? Que vocês já sabem, aquela situação relacionada à idade, e em conjunto com uma situação de Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher, tranquilo? Então foi o estupro de vulnerável em correlação junto aí também com a tipificação no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tranquilo? Situação aí muito
reprovável, né? Enfim, e aí qual que é a grande sacada aqui? Ele só vai falar isso aí, pessoal, que caso haja uma vara especial, específica para julgar crimes de violência sexual, por exemplo, contra criança ou adolescente, esse inquérito, esse processo vai correr nessa vara. Caso não haja, né, de maneira subsidiária, entendeu? Não é alternativa, esse, se não dá esse, vai para cá, vai para a vara de violência doméstica familiar contra a mulher. É só isso, beleza? Tranquilidade? Beleza, chega o jogador, tá sem ritmo aqui, ó, com o tablet, com a tecnologia, vamos lá. Assunto já apreciado, informativo 755. A partir da entrada em vigor da Lei 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente, tá vendo? Não houver vara especializadas em crime contra criança ou adolescente. Compete à vara especializada em violência doméstica e familiar julgar ações penais que apurem crime envolvendo violência contra crianças e adolescentes, independentemente das considerações acerca do sexo da vítima ou da motivação da violência, ressalvada a modulação dos efeitos realizados no julgamento. Ou seja, de maneira subsidiária também, caso não haja, vai para a vara de violência contra especializada em violência doméstica para julgar o caso, beleza? Violência doméstica. Tranquilo? Acho que é bem tranquilo, né? Se cair isso aqui vai ser fácil. Após o advento do artigo 23, aqui ele vai dar uma resumida, né, pessoal? Nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente, compete a vara especializada em violência doméstica, onde houver processar e julgar os casos envolvendo, e aqui ele fala, ó, estupro de vulnerável cometido pelo pai, beleza? Bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar, contra filha, ou criança ou adolescente, no ambiente doméstico e familiar. Então, por obviedade, também temos uma situação de um contexto de crime de Lei Maria da Penha, beleza? De quem é a competência para julgar o crime de estupro praticado contra criança e adolescente no contexto de violência doméstica e familiar? Primeira opção, e aqui eu falei para vocês, é subsidiário. Então, primeira opção, juizado ou vara especializada em crimes contra criança e adolescente. Perfeito, beleza? Princípio da proteção máxima, para quem já está estudando a infância e juventude, está estudando o Estatuto da Criança e Adolescente para as provas de carreira policial, beleza? Lá tem princípios específicos também, e esse é o princípio aí da proteção máxima, integral, máxima, tanto que der ali para proteger, para dar suporte e salvaguarda para criança e adolescente, a legislação o dará. Segunda opção, caso não exista a vara especializada em crimes contra criança e adolescente, esse crime será julgado no juízo ou vara especializada em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, parágrafo único do artigo 23 da Lei 13.431. Beleza? Terceira opção, nas comarcas em que não houver vara especializada de violência contra criança ou adolescente ou juizados de vara de violência doméstica, a competência para julgar será da vara criminal comum. Beleza? E aí vai lá para a vara criminal comum. Entendi, Nelson? Tranquilaço. Primeira decisão já foi para a caixa. Já vamos botar velocidade na nossa aula. Descaminho. Decisão tranquila também, pessoal. Incide a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 3º do artigo 334. Então já vamos aqui de cara para o artigo 334, já revisar um pouco o direito penal aqui com vocês. Iludir no todo ou em parte, o pagamento de direito ou pagamento, presta atenção, de direito ou imposto, devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Qual crime? Descaminho, beleza? Pena, 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. A pena aplica-se em dobro. Isso aqui cai muito em prova, pessoal. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Aéreo, marítimo ou fluvial, pena em dobro do crime de descaminho. Então, esse caminho é o famoso sonegar imposto, né? Não pagar o imposto, não pagar o tributo devido pela saída, entrada ou consumo de mercadoria. E aí fala que a pena é em dobro se praticado em transporte aéreo. Qual foi a decisão aqui do STJ, pessoal? Ele só vai ratificar que esse transporte aéreo não necessariamente tem que ser um transporte ilegal. Como o artigo cita o transporte aéreo ligado a uma conduta típica, né, no caput aí do artigo,
falou de uma conduta típica, e aí fala do transporte aéreo, a jurisprudência e a defesa alegou que a pena não poderia ser em dobro porque esse transporte aéreo foi legal, então ele veio, por exemplo, aí na TAM, na Gol, entendeu? E ele faz essa analogia falando que esse transporte aéreo também deveria ser ilegal, né, para poder elidir aí a cobrança do tributo. E o STJ falou que não tem nada a ver, entendeu? Então, sendo transporte aéreo legal, ilegal, ouvindo aí pela Gol, pela TAM, que seja, não importa, beleza? Vai ocorrer aí a causa de aumento de pena em dobro. Fechou, pessoal? Tranquilo? Bora avisar a decisão para ir para a próxima? Bora. Incide a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 3º do artigo 334 do Código Penal, quando se tratar de descaminho praticado em transporte aéreo, não sendo relevante o fato do voo ser regular ou clandestino, mesmo que seja o teco-teco lá, ou seja, o voo regular da Gol, tranquilo, beleza? Você vai gravar aqui, ó, TAM. Eu gosto de botar essas coisas no estudo aqui, porque a gente já bate o olho e grava. Pessoal, questão importante, beleza? Mais para provas aí de caráter, né, federal, como você já sabe, isso aqui é prova que vai cair aí, possivelmente, em uma Polícia Federal, em uma PRF, mas pode cair como peguinha em outras provas. Principalmente polícias aí que trabalham muito em fronteira. Beleza, pessoal, tranquilidade? Processo penal, prisão, vamos nessa. A utilização do próprio filho para a prática de crimes, por se tratar de situação de risco ao menor, obsta a concessão de prisão domiciliar. Beleza? Aqui nós temos uma nomenclatura que é muito importante, que é a mãe em situação de primeira infância. Então a gente vai revisar isso aqui rapidinho, porque despenca em prova, caiu em várias provas aí nos últimos 6 meses, a relação, a norma que, no caso, que vai conceder uma prisão domiciliar, e não é a prisão domiciliar lá da LEP, é a prisão domiciliar aqui do Código de Processo Penal, para a mãe que está em situação de primeira infância. E eu vou revisar isso com vocês, eu estou falando esse nome para vocês gravarem, porque pode cair esse nome só para derrubar vocês. Mãe em situação de primeira infância, mãe com filhos em situação de primeira infância. Então gravem essa nomenclatura, as bancas adoram essas nomenclaturas que a jurisprudência usa. Perfeito? E aqui a gente vai ver aqui que preenchendo requisitos, a mãe vai ter direito à concessão de uma prisão domiciliar, beleza? Ela vai ter ali a sua liberdade concedida, em parte, né, com restrições cautelares, só que diversas da prisão, beleza? Que é a prisão domiciliar, se ela estiver na situação de primeira infância, né? Tendo em vista aí a natureza jurídica da norma, né, da lei, foi ligada aí ao maior benefício também, a proteção integral do menor, do infante, né, o interesse do menor do infante. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, qual foi o caso que chegou ao STJ? A mãe abençoada, né, utilizava o filho nessa situação de primeira infância, utilizava a criança justamente na prática do tráfico de drogas, pessoal. Vocês entenderam? Então, é como se fosse o princípio da proteção integral lá do ECA às avessas, vamos dizer assim. Beleza? Então, assim, eu não posso soltar essa mulher, não posso conceder a prisão domiciliar para ela, justamente para proteger e privar os riscos da criança, do filho dela. Entendeu? Por quê? Ela usava o próprio filho, usava a própria criança para a prática do crime de tráfico de drogas. E aí, nesse caso, a defesa levou até o STJ, chegou no juiz, Tribunal de Justiça, STJ, para decidir acerca aí do direito dela de ter a prisão domiciliar ou não, beleza? E o juiz lá na primeira instância já havia negado e o STJ confirmou. Por obviedade, né, pessoal? Bastante plausível a decisão, né? Ela tem direito à prisão domiciliar para estar cuidando ali em tese dos seus filhos. Só que a abençoada foi presa justamente utilizando os filhos na prática de um crime hediondo de tráfico de drogas, né? Pelo amor de Deus, né? É complicado, né? E aí como que essa criança vai chegar na vida adulta, né? E aí o STJ justamente usou toda essa argumentação, que a gente não precisa estudar, já estou passando um resumo para você, para denegar o pedido aqui da defesa da mãe, beleza? E não conceder a prisão domiciliar. Fechou? Vamos para o resumão então. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade do acautelamento da ordem pública, ou melhor, cumprimento da teleologia da norma. Fala bonito, né, teologia, mas aqui, ó, intenção da norma, né? Você pode gravar como mais fácil ainda, ó. Não vou nem falar intenção, vontade da norma, né?
como finalidade, teleologia, tranquilo? Na espécie, a integral proteção do menor. Tá vendo? O que eu falei, esse princípio aqui tá em voga. Princípio da proteção integral inerente, princípio específico aí do direito da criança e do adolescente. O fato da mulher utilizar o próprio filho para a prática de tráfico de drogas justifica o indeferimento da prisão domiciliar diante da situação de risco aos menores. Tranquilo, professor? Show de bola, já entendi. Aqui tem o famoso quadro comparativo, método de estudo que a gente indica bastante quando tem matérias que podem confundir, tranquilo? Então não é falar que o quadro comparativo, que o mapa mental é ruim, que não vai te dar profundidade, é ter a sabedoria. No seu material você tem que usar todos os métodos, beleza? Diante de cada matéria, de cada situação, você encaixa o melhor método ali para você fazer um bom processo de aprendizagem. E o quadro comparativo é muito importante, então a prisão domiciliar do CPP, que é a que a gente está estudando aqui, que está despencando em prova, inclusive, foi ali inserida no artigo 316, 318 do CPP, que é o Tratado da Prisão Domiciliar. Essa se refere na possibilidade do réu, em vez de ficar na prisão preventiva, né, guardado, fechado, permanecer recolhido em sua residência, em prisão domiciliar. Fechou? Trata-se de uma medida cautelar por meio da qual o réu, em vez de ficar preso na unidade prisional, permanece recolhido em sua própria residência. Continua tendo natureza de prisão, mas de prisão em casa, né? As hipóteses aí que são bem importantes e a galera confunde com o da LEP e do CPP. Para a gente não confundir, vamos focar só em uma, que é a da LEP, para a gente partir para a próxima decisão. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, tranquilo? Peguinha, cuidado da diferença, ó, maior de 80 anos aqui no CPP, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, beleza? Então vamos botar menor de 6 anos ou com deficiência. Tranquilo. Aí vai ter direito à prisão domiciliar. Gestante, né? E aqui também, ó, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Beleza? Então grava isso aqui. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Beleza. Aqui, nesse caso, professor, aqui encaixa quem? Um homem, pessoal. Um homem vai entrar aqui no inciso 3. Perfeito? E aqui a mulher com filho menor de 12 anos de idade ou incompleto. Beleza? Só que a mãe utilizava o próprio filho para fazer o tráfico de drogas. Aí não, né? Aí não tem como. Homem, no caso, que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Qual que você pode reparar aqui também? A diferença aqui, ó, deficiência, né? Criança com deficiência ali. Beleza? Fechou? Criança ou adolescente, não importa, com deficiência, porque é ou. Então não tem restrição de idade. Beleza? Ao cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. E aí o homem, caso seja o único responsável, e aqui, ó, é diferente, tem que ser o único responsável, beleza? A mulher não fala que se for a única responsável ou não. Tanto que teve outra decisão, já que a gente já analisou aqui no nosso curso, falando, né, que o filho ficava com a avó lá, por exemplo, você teria direito. Tem direito, porque não fala de único responsável, para o homem fala. Caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, beleza? Vai ter direito à prisão domiciliar, ao invés da prisão preventiva. Os magistrados, membros do MP, da Defensoria e da Advocacia têm direito à prisão cautelar em sala de Estado. Caso não exista, devem ficar em prisão domiciliar. O juiz pode determinar a pessoa que fique usando um monitoramento eletrônico, vulgo tornozeleira eletrônica, que a gente chama de TE lá na polícia, né? Tornozeleira eletrônica aí, a gente encontra direto aí. Fechou, galera? Tranquilo? Decisão muito boa, aproveitamos e revisamos aí a prisão domiciliar. Bora dar um gás. Bora dar um gás. Então aqui, em suma, a utilização do próprio filho para a prática de crimes, por se tratar de situação de risco ao menor, obsta a concessão de prisão domiciliar. Muito bom, Nelson. Show de bola, guerreiro. É isso aí. Beleza? É isso aí, show de bola. Sentença. É possível que o julgador, e essas que são menos importantes para a carreira policial, como eu já falei, reafirmando para vocês, a gente vai dar um gás, beleza? Sentença. É possível que o julgador condene criminalmente o réu, mesmo quando o Ministério Público pode
pede expressamente a sua absolvição em alegações finais. Então, o Ministério Público, em processo criminal, passou a instrução de julgamento, passou todas as fases do processo, como vocês bem sabem. Lá no final do processo vai ter o momento de alegações finais e o Ministério Público, o promotor de justiça, entendeu que o réu ali não praticou o crime e pediu a sua absolvição em alegações finais. E pode? Pode, professor. Ele não é obrigado também a só acusar. Como vocês sabem, o Ministério Público vai ter essa faceta, esse viés aí de parquê, né, de acusação, e vai ter também o viés de fiscal da lei. Então ele tem responsabilidade quanto a isso. É óbvio, né, pessoal? Se ele chegou ao final e viu que o cara realmente não é o culpado do delito, ele vai pedir absolvição. Entretanto, o seu pedido não vincula ao juiz, né, em respeito ao princípio do sistema acusatório, que vocês sabem que é o que está valendo para o nosso processo penal. Tranquilo, pessoal? Então, assim, ele pode pedir absolvição, o advogado da defesa vai amar, óbvio, né? Mas de acordo com o princípio acusatório, tem a acusação, tem a defesa e tem o magistrado. São órgãos independentes entre si e tem independência para se manifestar. Então, apesar do Ministério Público ter pedido para absolver o réu, o juiz ele pode discordar e condenar. Tranquilo? Beleza? Fechou. Bem simples, é só grava isso. É difícil isso acontecer? É muito difícil, pessoal. É óbvio, é muito difícil. Tranquilo? Mas acontece. É muito difícil. Porque se o cara que está lá para acusar, que teve contato com os autos, que está tendo relação em todo o processo, pedir absolvição, né, porque cargas d'água, o juiz ele não vai nem analisar esse pedido de absolvição ali, pelo contrário, vai condenar o réu. Vocês entenderam? É óbvio que 98% das vezes, quando o Ministério Público pede para absolver o cara, o juiz, ele normalmente ele vai seguir ali a orientação do Ministério Público. Beleza? Mas vamos lá então, sentença. É possível que o julgador condene criminalmente o réu, mesmo quando o Ministério Público pede expressamente a sua absolvição. Então o Ministério Público expressamente pediu a sua absolvição em alegações finais. Tranquilo, Nelson, entendi. O artigo 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei 13.964 de 2019, responsável por introduzir o artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Beleza? Então, 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Vou botar a marcha aqui na nossa aula, bem tranquilo. Vamos seguir em frente aqui. Aqui ele explica tudo aí para quem tiver uma maior dificuldade, vocês podem ler aí. Beleza? Decisão de direito penal processual penal militar. Não vou entrar no mérito, coloquei aqui só para garantir a qualidade da nossa aula. Beleza? 25 minutos. Dá para puxar mais uma? Bora puxar mais um informativo aqui. Estamos no tempo previsto, então acho que não vale a pena nem interromper aqui a nossa aula. E vamos para o próximo informativo 766 do STJ. Vamos nessa, pessoal. Vamos botar ritmo aqui na nossa aula. ECA. Apuração de atos infracionais. Oitiva do representado deve ser o último ato da instrução no procedimento de apuração de ato infracional. Tranquilo? Só toma cuidado aqui. Essa questão do representado é uma nomenclatura específica do ECA, então não cai nesse peguinha. Quando falar representado é o menor de idade, beleza? Que está respondendo ali por crime no ECA. Ponto. Bem direto aqui para a gente ser objetivo e acelerar nos estudos de jurisprudência. Em tese, no procedimento especial, do ECA, temos procedimentos especiais, temos os comuns, né? Como vocês sabem lá no processo penal, procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. Tranquilo? E temos o procedimento comum, aí tem o ordinário e tem os procedimentos especiais, por exemplo, dos crimes praticados contra o servidor público, vocês sabem que é diferente dos crimes praticados aí de intervenção policial aí, lá no processo penal, que vocês sabem que é diferente, né? Quando o imputado ali vem a óbito, enfim, toda aquela questão que você sabe da intervenção policial. E também temos aqui, por exemplo, um procedimento especial no ECA. Qual que é o caso, que sendo bem objetivo com vocês, do jeito que vocês gostam? O procedimento específico do Estatuto da Criança e do Adolescente não garantia o direito do menor, do representado, e lá tem esse nome, beleza? Representado não é réu lá é diferente, pessoal, é menor de idade.
Tranquilo? É representado, porque ele não vai receber uma pena, ele vai receber uma medida socioeducativa, como você já sabe. É o famoso PAI-LIU lá, que eu lembro que eu decorei isso aí para passar em concurso. O famoso PAI-LIU, beleza? Que é a liberdade assistida, aquela coisa toda que você já sabe. E qual que é a tese aqui, Nelson? Só para fechar então. Lá falava que o representado não teria direito, ele não seria o último a se manifestar no procedimento de apuração de ato infracional, tranquilo? Porém, a jurisprudência mudou o jogo. A defesa reclamou, chegou lá no STJ e traduzindo, aplicou por analogia o que é aplicado no Código de Processo Penal, entendendo à luz dos princípios que regem o processo penal, que sim, apesar de ser menor e ter um procedimento específico, ele deveria ser ouvido no final da instrução, justamente para poder exercer o seu direito de defesa e se manifestar de maneira plena e mais completa. Então, após observar tudo que ocorreu, ouvir as outras pessoas que falaram lá no seu procedimento, né, de apuração de ato infracional, ele vai falar por último, tranquilo? Só isso, beleza? Fechou? Beleza, vamos nessa. Vamos nessa. Apuração de atos infracionais, oitiva do representado. Artigo 400 do CPP, esse artigo 400 do CPP, pessoal, para quem fala, jurisprudência não caiu na PCGO, pessoal, caiu na PCGO. O artigo 400 do CPP afirma que o interrogatório será realizado ao final da instrução criminal. Isso é no CPP normal para o preso maior de idade. O artigo 184 do ECA, diferencialmente do CPP, prevê que a oitiva do adolescente infrator e de seus pais é o primeiro ato. Primeiro ato. Oitiva do adolescente infrator e dos seus pais é o primeiro ato. Pessoal, e aqui é o que eu estou falando para vocês. Eu dou o gás aqui em algumas decisões e outras eu falo que são muito importantes. Então essa aqui, ó, muito importante, beleza? Existe, portanto, uma antinomia aparente de segundo grau, fechou? Antinomia aparente de segundo grau, fechou? É um conflito aparente entre as normas, né? Fala bonito aqui, mas o direito é isso. É um conflito, antinomia aparente de segundo grau, é um conflito aparente entre as normas, ou seja, porque na prática não há conflito. É uma antinomia só aparente, porque, em tese, as normas são perfeitas, elas vão se encaixar no procedimento. Fechou? Neste caso, em regra, deveria prevalecer o critério da especialidade, como vocês sabem, que é a regra. Se tem uma lei que estipula ali algo de maneira específica, no Código de Processo Penal, né, no direito, princípio da especialidade. Por isso que aplica o ECA ao invés de aplicar o Código Penal. Por isso que aplica o Estatuto do Idoso ao invés de aplicar o Código Penal. Princípio da especialidade. Logo, seria aplicada a regra do ECA, oitiva em primeiro lugar. Tranquilo. Contudo, famoso contudo, né? Quando eu escuto essa palavra aqui, o STF tem aplicado a orientação firmada no HC 127.900 de AM, interrogatório como último ato da instrução, mesmo sendo relacionado ao ECA. Professor, que eu gosto daqueles alunos, né, Jabé? Professor, o artigo 184 prevê expressamente que a entrevista do menor vai ser o primeiro ato, mesmo porque eles falam claramente que não se trata, em tese, de processo criminal por si só, porque ele é menor de idade, ele é inimputável, certo? Então, assim, precisa obedecer todos os critérios e os princípios processuais penais? Em tese, não, pessoal. E o artigo é claro, como diz, é claro e ululante, é expresso. E o STJ, o STF mudaram essa decisão, é como se eles estivessem legislando? A resposta eu deixo com vocês, pessoal. Então, assim, há vias de você alterar o procedimento, alterar a lei, que está lá no Poder Legislativo, no Congresso Nacional. Tranquilo? Entretanto, o Poder Judiciário, o artigo está lá. Ele vai pegar ele muda totalmente mesmo, então ele está legislando. Ele tira um momento que o menor é ouvido. Ele muda. Pega aqui do começo e bota lá no final. Tranquilo? Isso não, na minha visão, não chega nem a ser interpretação, né? Ele está legislando. E aí é o que o pessoal fala do famoso ativismo judicial, só para vocês entenderem, porque às vezes o aluno não entende. Ele fala, professor, então o STF ele pode revogar uma lei? Eles perguntam desse jeito, né? Eles podem criar uma nova lei, pode revogar? Não pode em tese, pessoal. Tranquilo? Mas justificando aí com os princípios, né? E falando que eles fazem a salvaguarda da Constituição Federal, enfim, eles acabam, por isso que falam, né? Acabam legislando de maneira indireta. E cabe a nós estudar, porque cai em prova e despenca. Beleza? Fechou? Ao procedimento de apuração de ato infracional, sob fundamento de que o artigo 400 do CPP, aqui, ó, possibilita ao representado
exercer de modo mais eficaz. Mas ele justifica, pessoal, obviamente, seguindo lá, igual você falou, igual eu falei anteriormente, o viés teleológico, o viés da finalidade da lei. Então, assim, qual que é a finalidade do ECA? É prejudicar o menor de idade? Não, pessoal. É uma lei garantista, para garantir mais direitos ao menor de idade. É uma lei para salvaguardar, princípio da proteção integral, é para cuidar do menor no nosso sistema penal, processual penal e constitucional brasileiro. Vocês entenderam? Então, eles interpretam de maneira macro a intenção do ECA, vai ver que apesar dessa intenção, ele ser ouvido em primeira pessoa que é ouvida, né, que a gente chama de representado, né, na instrução criminal para apuração de ato infracional, não atende o princípio, a finalidade da lei como um todo. Vocês entenderam? Por isso que eles mudam e a interpretação. Então essa é a fundamentação. Então eles fazem essas alterações com essa justificativa. Beleza? Mas é aquela coisa, né? Talvez os fins não justificam os meios, então tem que ter reforma da lei. Entenderam? Beleza? Mas é normalmente nesse viés que eles fazem essas alterações. O artigo 400 do CPP possibilita ao representado exercer de modo mais eficaz a sua defesa. Logo, por essa razão, em uma aplicação sistemática do direito, beleza? Aplicação sistemática, o direito se comunicando. Tal dispositivo legal deve suplantar, o estatuído no artigo 184 do ECA. Diante disso, a oitiva do representado, leia-se menor, deve ser o último ato da instrução também no procedimento de apuração de ato infracional. Assim, o adolescente irá prestar suas declarações após ter contato com todo o acervo probatório produzido, tendo maiores elementos para exercer sua autodefesa. Ou, se for o caso, valer-se do direito ao silêncio, sob pena de evidente prejuízo à concretização dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Fechou, pessoal? Então, a aplicação do artigo 400 do CPP ao procedimento de apuração de ato infracional se justifica também porque o adolescente não pode receber tratamento mais gravoso do que aquele referido ao adulto, de acordo com o artigo 35.1 da Lei 12.594 de 2012, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, item 54, é que ele faz toda a fundamentação. Pegaram a decisão? Decisão importante, por isso que eu falei de maneira bem pausada e tranquila. Fiquem ligados, vai cair em prova, então só grave isso aí. O adolescente ele era ouvido de início em relação à lei na sua audiência de apuração de ato infracional, decisão pacífica do STJ-STF, ele deve ser ouvido por último, beleza? Para privilegiar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Pegamos ritmo agora, hein, galera? Vamos nessa, vamos para a próxima. Direito penal, crimes contra a administração da justiça, que eu vou passar mais rápido. A condenação pelo artigo 359-C do CP deve especificar as despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres de mandato, que não puderam ser pagas no mesmo exercício financeiro ou no exercício seguinte. Questão muito específica aqui, é só para caso caia a gente esteja safo, né? Porque pode ser um peguinho aqui que vai se diferenciar na sua prova. Mas, basicamente, artigo 359 do CP, assunção de obrigação no último ano de mandato eletivo. Obrigação no último ano de mandato ou legislatura. Ordenar ou autorizar, presta atenção, ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, beleza? A assunção de... O que é assunção, Nelson? Assunção de obrigação. A realização mesmo, tranquilo? A assunção, a realização. Você vai se tornar responsável. É uma assunção de obrigação. Fechou? É a elaboração desse contrato. É a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano de mandato ou legislatura. Nos 2 últimos quadrimestres, beleza? Nos 2 últimos quadrimestres, traduzindo, nos últimos 8 meses. É porque a lei, vou te falar, para complicar a vida do concurseiro, beleza? Do último ano de mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício. Ou seja, a famosa barrigada, né? Faz aqui que eu vou jogar para o próximo governo, no mesmo exercício financeiro. Caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Tranquilo? Fechou? Isso aqui era muito comum e aí veio o tipo penal para
acabar com isso. Tranquilo, pessoal? Fechou? Para revisar aqui, então, vamos lá. João, prefeito do município do interior de São Paulo, foi condenado ao artigo 359 do CP, porque nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, contraiu diversas obrigações sem a necessidade de disponibilidade de caixa. Ou seja, o município está sem dinheiro, o cara sai fazendo um monte de contrato, fazendo um monte de coisa, beleza? O que fez com que o déficit do caixa da prefeitura avançasse cerca de 1 milhão. Deixou 1 milhão de dívida e saiu fora em 30 de 4 de 2012 para 6 milhões. Que isso, guerreiro? 6 milhões em 31 de 12 de 2012, beleza? Então, no finalzinho do mandato, o cara saiu fazendo um monte de dívida, fazendo um monte de contrato. Estão entendendo, pessoal? Algum interesse escuso? Esse dinheiro vai voltar para ele de algum jeito? Não sei, não sei. Artigo 359 que a gente acabou de estudar aqui, ok, peguei, Nelson. Vale ressaltar, contudo, que não se especificou nem na denúncia, nem nas decisões condenatórias, ou as obrigações. Quais foram as obrigações, beleza? Ele construiu uma casa, ele construiu várias escolas, ele fez hospital. Ixi, volta, guerreiro, Ele fez uma casa, ele fez hospital, precisa aprender isso aqui. Fechou? Tranquilo? Ele comprou carros para viaturas, para a prefeitura. Tranquilo? Autorizados ou ordenados, que não puderam ser pagas naquele último exercício financeiro do mandato, ou no exercício seguinte, por falta de contrapartida suficiente de caixa. Diante disso, o STJ entendeu que não foram preenchidos todos os elementos do artigo 359-C do CP. A condenação pelo artigo 309-C do CP, do Código Penal, deve especificar as despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres do mandato, que não puderem ser pagas no mesmo exercício financeiro ou no exercício seguinte. Essa análise não pode ser global, considerando a iliquidez total do caixa, sob pena de prejudicar a ampla defesa. É óbvio, ele vai se defender do quê? E aí eu concordo, o prefeito vai se defender do quê? Tranquilo? Ah, beleza, Nelson. Pô, mas o cara gastou 5 milhões nos últimos meses de mandato. Tá bom, pessoal, temos indícios, só que para o cara condenado tem que ser específico. É uma falha aí da acusação. Ou não conseguiram comprovar. Beleza? E se esse dinheiro, por exemplo, for usado de maneira correta, em uma situação urgencial, uma situação que a priori ele não parece que ele está com nenhum dolo, beleza? De dano ao erário. A gente não sabe. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então, traduzindo, qual foi a única falha aqui para a gente configurar, para a gente ter a famosa subsunção do fato à norma, ter a tipificação penal à condenação, a gente deve ter a comprovação para onde foi essa grana. Então, beleza, esses 5 milhões nos últimos 2 quadrimestres do mandato eletivo, né? A grana foi com o quê? Então foi para comprar casa, comprar carro, reformar a prefeitura, foi para fazer o quê? Beleza? Em tese, a acusação achava que não deveria demonstrar isso, né? Só que pelo princípio aí da especialidade, né? O princípio do contraditório, da ampla defesa, da intranscendência das penas, enfim, a conduta típica deve ser ali totalmente descrita de maneira detalhada. Fechou? Então ele gastou os 5 milhões para fazer isso é interesse da prefeitura, isso foi feito de maneira ilegal e tudo que vocês já entenderam. Tranquilo? Acho que foi bem explicado aí, muito importante, né? Pode cair, é uma coisa bem atípica e específica, né? Se cair vai ser um peguinha muito grande. Lei Maria da Penha, nossa campeã de prova. A audiência do artigo 14 da Lei Maria da Penha não é ato processual obrigatório, determinado pela lei. A realização dessa audiência configura apenas um direito da vítima, caso ela se manifeste ou manifeste o desejo de se retratar. Ou seja, galera, preste atenção. Como vocês sabem, a retratação específica, e aí mais um exemplo aí, ó, de procedimento específico, princípio da especialidade no processo penal, Lei Maria da Penha, fechou? Especialidade. Caso ela deseje se retratar, ela vai ter uma audiência específica para isso. O que chegou lá na STJ, que é mais fácil, eu posso ser mais objetivo, né? Perguntou, né, chegou à tese de que essa realização da audiência seria obrigatória. Então, mesmo ela não desejando um interesse aí de retratação,
o juiz deveria marcar a data, chamar os envolvidos, chamar a vítima e realizar a audiência do artigo 16. E aí no artigo 16 ela fala bem assim, não quero me retratar, eu quero que o autor do crime de Maria da Penha seja punido, beleza? Então beleza, vamos continuar o processo. Isso é necessário? Não, não é necessário. Só vai ocorrer se a vítima requerer, se manifestar, pedir aí a retratação. Muito importante isso aqui. Isso aqui é importante. Fica ligado, fica ligada. Até aqui, ó, importante. A audiência prevista no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006 tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação, beleza? Com objetivo confirmar a retratação, não a representação, gente. Entenderam? Ficou bem legal isso aqui. E não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia. Tranquilo? Que é o direito, como vocês sabem, de retratação. Beleza? Caiu na minha OAB, segunda fase isso aqui, pessoal. Isso aqui nunca mais vou esquecer, a gente nunca mais esquece, né? A minha OAB, segunda fase, para penal, fiz em penal, óbvio, né? OAB aí, segunda fase. Fechou? E aqui a gente fala aqui, ele passa aqui, conta a história, né? Crime de ameaça, coisa muito corriqueira na carreira policial, por isso que cai bastante. Fechou? Show de bola. Aqui eu só quero salientar essa súmula também, ó, para não deixar passar aqui em branco. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Maria da Penha. Tá vendo o rito? Ó, rito especial. Então, sursis do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delito de Lei Maria da Penha. Isso aqui cai toda a prova, você já sabe. Beleza? Fechou? Súmula 542 também, ó, a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. E aqui também outra peculiaridade, especialidade. Isso aqui também você já sabe, é só para revisar. Fechou? Lesão corporal é pública incondicionada. Se não for em caso de situação de violência doméstica mulher contra a mulher, ela vai ser pública condicionada, a representação, a lesão corporal, isso que vocês já sabem também. Beleza? Só para fazer um ampassão aqui na nossa decisão e bora para frente. Aqui é importante. Então aqui, ó, atenção, filho. Aqui, atenção. Vai cair. Tá vendo? Depois você não vai ficar chorando que reprova no concurso. Estou falando que é importante. Há decisões que a gente só passa na parte amarelinha e vai embora, e decisões que são importantes. Então presta atenção. Então recomendo bastante que quem quiser faça a leitura aí com calma de toda a decisão aqui, toda essa decisão de direito processual penal, informativo 766 do STJ. O Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta de ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. A decisão por si só, pessoal, ela é muito fácil de ser entendida, só que ela tem que ser estudada. Então, jurisprudência é isso, é um estudo mais gostoso, mais fácil, que se cair, quem não estudou erra, porque não tem como ir pela intuição. E normalmente elas são contra-intuitivas, então você vai errar mesmo. Tranquilo? E qual foi a decisão aqui? Ministério Público, você já sabe, o top 1 de processo penal, que é o assunto do ano, que é o acordo de não persecução penal. Cai direto, caiu na PMDF agora, cai toda hora. Fechou? Tranquilo? Tem os requisitos, é uma espécie de negócio jurídico processual penal, onde o Ministério Público, ao avaliar de maneira voluntária, beleza? Voluntária, discricionária, não é obrigado, ele vai analisar os requisitos e vai ver se oferece ou não. Tranquilo? Não é um ato vinculado do Ministério Público, beleza? Nem pode. Fechou? Então, qual que é a decisão aqui? Basicamente, o Ministério Público está processando o Nelson. O Nelson está respondendo criminalmente. Em tese, a prática do crime que eu pratiquei cabe à NPP, Acordo de Não Persecução Penal. Tem todos os requisitos lá, requisitos objetivos e subjetivos, que vocês já sabem, estão carecas de saber. Qual que é a situação aqui? O promotor de justiça olhou os casos, né, viu ali achou, por exemplo, que eu pratico o crime de maneira habitual, habitualidade criminosa, fechou? Ou outro requisito subjetivo, entendeu que não cabe o oferecimento, né, a oportunidade ao réu
de gozar dos benefícios do acordo de não persecução penal. Ponto. Entendeu? Não, nesse caso, não cabe NPP. Vou oferecer denúncia. E ele vai responder criminalmente. Tranquilo? Qual foi a decisão? Ele é obrigado a me notificar? Então, assim, antes de começar o processo, vou notificar, não pode falar intimação, né? Não pode falar citação, porque a gente não está em processo criminal ainda, né? Seria uma espécie, sei lá, de endoprocesso, pré-processo, não existe isso. Tem inquérito policial e processo penal. Então ele seria obrigado, e essa foi a tese da defesa, ele é obrigado a me notificar para eu saber que eu não vou ter direito, né, que eu não vou poder oferecer as minhas razões, eu não poderei gozar dos benefícios do ANPP. Ele é obrigado, gente? Não. Não é obrigado. Então não é obrigado a notificar, notifico o réu para comparecer ao Ministério Público na próxima terça-feira. E ele vai ter, para receber a notícia que não vai ter direito ao oferecimento aí do ANPP, e o Ministério Público vai justificar isso, e pessoalmente não tem nada a ver. Ele só vai falar que não vai oferecer. Ele vai falar isso aonde, professor? Na denúncia. Na denúncia. Então, na própria denúncia, né, ele vai oferecer a denúncia, né, de roubo, que seja. Roubo não cabe, porque tem violência grave e ameaça, Nelson, pelo amor de Deus. Porte legal de arma de fogo. Então, ele vai oferecer denúncia por porte legal de arma de fogo, que em tese caberia aí ao ANPP. E aí ele vai abrir uma cota na denúncia. O que é uma cota? Que a decisão fala, né? É um parágrafo, gente, é uma cota. Um parágrafo na denúncia e vai justificar, vai comentar. Como se fosse assim, ele vai vencendo o pré-requisito até chegar no oferecimento da denúncia em tela, uma construção jurídica. Então ele vai falar, deixo de oferecer o acordo de não persecução penal, no caso em tela, tendo em vista que o autor se dedica de maneira habitual ao crime, ou já recebeu benefícios nos últimos 5 anos, e tal. Ponto. Vai para a próxima fase, depois denúncia. Então ele vai se manifestar, presta atenção, isso aqui vai cair. Vai cair. Ele deve se manifestar, é bom o Ministério Público se manifestar falando que não vai ofertar o acordo de não persecução penal em uma situação que, em tese, daria direito ao réu ter o acordo de não persecução penal. Precisa notificar o réu para ele comparecer ao Ministério Público, para ele receber essa notificação, para ele debater com o Ministério Público? Não. Ele vai botar em uma cota na denúncia. Beleza? E depois vai ofertar a denúncia. É só isso a decisão. Acho que fui bastante repetitivo aí, porque é muito importante. O Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do ANPP. Vamos acelerar, porque aqui ficou fácil agora com a explicação. E é importante, pessoal, é muito importante. Então, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado para que ele compareça à instituição para iniciar as tratativas do ANPP. Tá vendo aqui, pessoal? Se o investigado tiver interesse, deverá procurar o parquê. Fechou? Tranquilo? O Ministério Público não tem que ficar, né? Não precisa, tratativo, nada disso. Óbvio que se ele tiver bons advogados de defesa, forem diligentes, o que eles vão fazer? Vendo que tem algo subjetivo ali que pode travar o oferecimento aí, a oportunidade do ANPP com o réu, ele vai lá e já vai negociar, vai falar com o assessor do promotor, ele, o advogado que vai ao Ministério Público. Fechou? Se o membro do parquê constatar que, em sua visão, não cabe a ANPP, ele não é obrigado a notificar extrajudicialmente o investigado, informando que não irá propor o acordo. Neste caso, basta que o membro do MP faça uma cota na denúncia informando os motivos pelos quais não ofereceu proposta de acordo. Assim, o Ministério Público pode, no próprio ato do oferecimento da denúncia, expor os motivos pelos quais optou pela não propositura do acordo. Fechou? O juiz, recebendo a denúncia, irá determinar a citação do denunciado. Já é processo penal aqui normal. Neste momento, o réu terá ciência da recusa quanto à proposta do ANPP e poderá, se assim desejar, requerer a remessa do órgão ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do parágrafo 14 do artigo 28A do CPP. Em resumo, por ausência de previsão legal, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta ou não do ANPP. Beleza?
persecução penal, sendo que, ao se interpretar conjuntamente com o artigo 28A, parágrafo 14, e artigo 28, caput do CPP, a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, gente, da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade dada para manifestar nos autos, sob pena que a gente já estudou, né, de preclusão, sob pena de preclusão, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público, beleza? Decisão muito importante aí do pacote anticrime. Você já sabe, isso aqui vai cair 1000 vezes, que é um acordo, um negócio jurídico processual penal celebrado entre o Ministério Público e o investigado, com a necessidade de homologação judicial, firmando em regra antes do início da ação penal. Em regra, ele é próprio pré-processual. Ajuste esse permitido apenas para certos tipos de crime. Ajuste no investigado se compromete a cumprir determinadas condições. Caso cumpra integralmente o acordo, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. Esse é o nosso querido ANPP. Fechou, pessoal? Tranquilidade? Fechou? E aqui ele vai aí falando do CNJ, vai falar de maneira mais detalhada, mas vocês já entenderam qual que é a ideia da decisão bem tranquila. Agora são decisões não menos importantes, menos importantes, aí eu vou dar uma aceleradinha. Competência. Compete à Justiça Federal o julgamento de crime de falsidade ideológica consistente no fornecimento de informação inverídica a servidor da FUNAI para fins de emissão de RAM. Aqui podem ficar despreocupados, só precisa ler a ementa aqui. Acredito que não vai cair em prova bastante específica, só talvez uma prova para o IBAMA mesmo, beleza? Sentença penal. A absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da ausência de dolo, beleza? Ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem devida esvazia a justa causa, beleza? Que é uma condição da ação criminal para a manutenção da ação penal. Então ele está respondendo por improbidade administrativa, obviamente que junto com a improbidade administrativa pode ter ali uma corrupção passiva, uma corrupção ativa, vários crimes ali, né, pessoal? Peculato, enfim, que vai também desaguar em um processo criminal. A decisão aqui foi bastante clara, acho que bem tranquila também, mas importante, né? A gente não pode deixar de estudar, ainda mais que fala de improbidade administrativa, fala de direito penal, então assim, seria uma questão muito difícil para concurso de carreira policial, caso caia. Beleza? A ausência de prova do requisito subjetivo, né, que é o dolo, requisito subjetivo do tipo, ou eu gosto de falar de acordo com a doutrina mesmo, elemento subjetivo do tipo, interfere na caracterização da própria tipificação do crime, especialmente se considerarmos a doutrina finalista, beleza? Que é aplicada, que insere o elemento subjetivo, que insere o elemento subjetivo do tipo, né? Teoria finalista, como vocês sabem, beleza? O dolo e a culpa vai lá para o começo e vai para a tipicidade, diferente de outras teorias que o dolo e a culpa ele vai residir lá na culpabilidade. Então vai ser típico fato lá na culpabilidade que o dolo e a culpa é analisados, mas não estamos aqui em direito penal, só fazendo uma revisãozinha. Vale ressaltar que o delito imputado, corrupção ativa, artigo 333 do CP, não admite figura culposa. Não admite figura culposa, pessoal, corrupção ativa. Beleza? Logo, se não houve dolo, deve-se conhecer a tipicidade da conduta. Obviedade, não existe corrupção ativa culposa. Fechou? Anote por oportuno que se trata de crime contra a administração pública, cuja especificidade recomenda atentar para que decidido a respeito dos fatos na esfera civil. Tranquilo? Beleza? A despeito de o dispositivo estar com a eficácia suspensa por liminar deferida pelo STJ em 27 de 2 de 2022, é possível invocar o raciocínio acolhido pelo legislador ao inserir o parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.429, beleza? A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão do colegiado, impede o trâmite de ação eu nem vou ler, pessoal, quer dizer, eu vou terminar de ler, de ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos da absolvição prevista no artigo 386. Eu não gosto de ler porque é um dispositivo que está com a sua aplicabilidade suspensa, beleza? Mas mesmo assim o STJ, ele sugeriu aqui, traduzindo, falando fácil para vocês, do jeito que vocês gostam, né? Se não houve a comprovação do dolo lá no processo de caráter não criminal, de improbidade administrativa, por obviedade, pessoal, que vai cair por terra
possível configuração de justa causa, que é uma condição da ação penal, como vocês já sabem, beleza? Justa causa, condição da ação penal, tem que ter justa causa, autoria e materialidade, lembraram? Justa causa, autoria e materialidade, tem que ter a conduta, tem que ter o dolo, lembraram, né? Fechou? Então, se não tem a presença do dolo, para improbidade administrativa, no caso em tela aqui, não temos também justa causa para o tipo de corrupção ativa, porque não admite conduta culposa. Tranquilo? Beleza. Eu fico impressionado como parece que é para dificultar mesmo, né? A linguagem utilizada. Então são decisões mais simples aí. Fechou? Essa aqui eu vou dar uma aceleradinha, mais tranquila. Nulidades. Havendo norma estadual que expressamente exclui da competência da Central de Inquéritos a apuração de determinados crimes, não é possível se falar em aplicação da teoria do juízo aparente, já que neste caso não havia dúvida razoável. Aqui acho que não vai cair, pessoal. Só perpassando isso, deixando aí por segurança. Talvez uma prova muito, assim, peguinha muito grande, beleza? Citou aqui a teoria, só para vocês saberem, né? Teoria do juízo aparente, né? Falando que não vai ser anulado os atos quando a ocorrência da teoria do juízo aparente. Nada mais é a teoria do juízo aparente do que pelo conjunto fático, né? No momento vivenciado processualmente, fechou? O juiz que recebe a representação, o pedido de prisão ou o pedido de medidas cautelares, ele é aparentemente competente. Não sabia, por exemplo, que tinha algum fator que vá fazer o deslocamento dessa competência para outro juízo. Isso aqui que é, em resumo, a teoria do juízo aparente. Tranquilo? Beleza? Teoria do juízo aparente. Então, por exemplo, deixa eu pensar algum exemplo bem tranquilo aqui. Temos casos de infância e juventude lá no meio, entendeu? Mas, vamos fazer um exemplo bem tosco aqui, né? Nos autos foram juntados documentos que o pessoal achou que a menina era maior de 18 anos. Tranquilo? Ela tem uma complexão física de maior de 18 anos. Ela não falou, e aí ela ia ser denunciada e os pedidos iam ser feitos a um juiz da vara criminal. Tranquilo? Não a um juiz da vara de infância e juventude. Mas de acordo com a teoria do juízo aparente, por toda essa situação fática, os pedidos e as representações foram direcionados para esse juízo. E posteriormente, por isso que é um juízo aparente, não é o competente, verificou-se que não era o juiz competente, e houve o deslocamento de competência. Aí fala que nesse caso especial, com esse conglomerado de requisitos, fechou? Do juízo aparente, os atos podem ser convalidados. Os atos praticados pelo juízo aparente. Beleza? Convalidados ali, o processo segue no juízo competente ali, no caso, no exemplo meio tosco, que eu fiz um exemplo tosco, pessoal. Beleza? Cheio de coisa errada, só para vocês memorizarem. Fechou? Segue lá no juízo competente mesmo, no caso lá da infância e juventude. Tranquilo? Vamos resumir aqui. A jurisprudência prática admite a convalidação. É o que eu falei, ó. Convalidação dos atos processuais praticados por juízo incompetente. Tá vendo? É incompetente, porque era para ser da vara de infância e juventude. Mas não foi, foi só depois. Inclusive dos decisórios. Nas hipóteses em que recaia uma dúvida razoável, igual eu falei para vocês aqui, ó, sobre qual é o juízo competente para processar e julgar um determinado caso. Por isso eu gosto de exemplo, agora nunca mais vocês vão esquecer. Tal técnica de julgamento é denominada doutrina e na jurisprudência de teoria do juízo aparente. Eu só falei essa expressão aqui, só li isso aqui por causa disso aqui, ó. Teoria do juízo aparente, porque as bancas gostam. Teoria do juízo aparente. Aí o aluno fica, meu Deus, então as bancas amam. Fechou? Segundo a qual não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que posteriormente venha a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. Fechou. A teoria do juízo aparente não pode ser aplicada no presente caso, haja vista que desde os primeiros momentos da investigação já se tinha notícia de que os fatos ilícitos ali apurados caracterizavam crime contra a administração pública, delitos que não podem ser apurados pela central de inquéritos. E aqui tinha uma central de inquéritos, que foi uma norma ali do local lá, do estado lá do Piauí, tranquilo? E aí os fatos foram apurados diante da central de inquéritos, né? Já havia sido claro
que os crimes eram contra a administração pública. E lá, no caso em tela, não poderiam seguir pela central de inquéritos. É isso, pessoal. E aí fala que nesse caso, por obviedade, não vai se aplicar a teoria do juiz aparente. Entenderam? Fechou? Não vai se aplicar. Por quê? Porque já tinha legislação falando que crime contra a administração pública não poderia correr diante da central de inquéritos. Beleza, essa sessão foi muito importante. E aí, acabamos a nossa aula com 1 hora exatamente. Foi muito bom, consegui perpassar por 2 julgados muito grandes. Espero que vocês tenham gostado. Leia ali as decisões que a gente manda em PDF. A aula é o suficiente para você memorizar ali, lembrar e acertar as questões que estão fazendo total diferença para a fila dos reprovados, a fila dos aprovados. Tamo junto, se você já está aí quente, já fica esperto, já vamos maratonando aí o nosso curso de jurisprudência, que vai dar aí muito bom pra gente. Tamo junto, até a próxima aula, gente, valeu!